Nossa, eu não vou conseguir ver, é isso? Hã? Não vou conseguir me ver. Mas você já está ao vivo. Já estou ao vivo, hein? Mas ninguém entrou ainda não, com certeza. Aqui, mano, aqui a gente pode te ver. Não, mas não vou ficar olhando pro lado. Não, mas... Ai, tá bom. Ah, isso é difícil pra mim. Você quer Mas que eu tudo coloque bem. ali? Não. Posso colocar É aqui. que você... Não. Mas aí como é que você vai fazer, criatura? Ué, eu venho, escrevo e depois coloco aqui. Eu vou entrar na live como se fosse eu mesmo. Arro... Como é que eu falo? Já começa a falar tem alguém? Já temos pessoas. Temos 11 pessoas. São os bastidores aqui, gente, na organização. Ainda não deu 8 horas, então a Vamos live esperar ainda só não mais um começou pouquinho. oficialmente. Daqui a pouco a gente se apresenta. Vou colocar aqui. Então, Mas acho que vai ter que tirar o som. já dá pra eu... Temos pessoas. Tem um delay também, né? Tem. Vou falando com um pouco aqui enquanto isso. Tá, peraí. Esperar mais um pouquinho, aproveitar e dar uma respirada. Olá, pessoal. Deixa eu ver se já tá aí. Também dos primeiros, né? Aconchego. Esse. Eu nem se escreve assim, aconchego em cima, está escrito. Vocês entendem, né, pessoal? Às vezes a gente não lembra como escrever as coisas. Mas está comunicado. Vamos chegando na live, ela acabou de começar. Quer dizer, falta ainda mais um minutinho, estamos esperando nossos convidados. Mas vão chegando, que daqui a pouquinho a gente vai começar a falar sobre essa frequência 1320, essa coisa maravilhosa que a gente está vivendo por aqui. Arro. Aproveitando os minutinhos aí para ir respirando, acalmando. Nesse dia tormenta elétrica azul, muitas informações. Nesse dia lindo. E nós vamos nos ajustando aqui, né? Para começarmos nossa live e falar como nosso amigo aqui, Bima, falou pra gente, a frequência 1320, falar um pouco sobre isso com grandes mestres, grandes magos e magas da Terra que vão falar pra gente nessa noite, né? Faltou a gente se apresentar. Vamos né? começar agora, Bora. 8 horas, sincronicamente. Gente, vamos dar aqui início a mais uma live, né? Távola do Arco-Íris, né? As lives preparatórias para o nosso festival AIEB. Então, de hoje até Cali, teremos no horário às 20 horas uma live com convidados muito especiais para falar para vocês sobre um tema específico. Eu sou a Gimanique, Kim 247, Mão Cósmica Azul. Eu estou aqui com Shawan e Shawani aqui na torre de comando do 1320 Space, cuidando do festival, da organização do Festival AEG, junto com o nosso irmão recém-chegado aqui, Bima, que vai se apresentar para vocês também. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou novo aqui na comuna, sou novo também em toda essa história de 1320, talvez estive no lado de vocês há pouco tempo atrás, querendo saber o que é isso, ou enfim, eu aposto que algumas das pessoas que estão aí do outro lado já sabem bem mais do que eu sei, mas eu estou aqui porque eu me apaixonei realmente, enfim, estou aqui integrando a comuna também. Eu sou Bima, Diego, né, na verdade, apelidado Bima, e eu estou Kim 6, enlaçador de mundos rítmico branco. Olha, encantada do dragão aqui, dando início a toda essa transformação aqui com a gente. Então, aí a gente vai falar hoje na live com os nossos queridos convidados sobre o que é, afinal, essa frequência 1320.
como que a gente pode vivê-la de fato, né? Isso que é tão interessante, né? O Bima traz pra gente a vivência dele há pouco tempo, se sincronizando na lei do tempo. E o que isso encanta? Quais são, né, essas transformações que a gente vê na nossa vida quando a gente entra em contato com o conhecimento da lei do tempo e essa frequência 1320 transformadora, né, Bima? É isso aí. É extremamente transformador, inclusive é um solavanco, a vida sai dos trilhos e entra... Entra nos trilhos, na verdade. Nos trilhos da lei do tempo. Do cosmos. E aí, o pessoal já tá chegando? Como é que tá aí? Tá chegando, galera. Já temos aí 26 pessoas ao vivo. Mas os nossos convidados? Os nossos convidados também estão. Mas como que eu faço para convidá-los para a live? Só um minutinho, pessoal, que a gente vai chamar agora para esse primeiro bloco. O Robson Honorato, nosso querido semente lunar amarela, vai dar a contribuição aí com a gente. A Thalita defende que é a humana cósmica amarela, minha análoga perfeitíssima. E a Lika, que está fazendo um documentário sobre a lei do tempo, nossa guerreira planetária. Quer pegar? Vou convidar por aqui. Só um minutinho, pessoal. O que você quer saber? Preciso entrar na live por aí para poder fazer o convite para eles, porque eu não estou conseguindo pelo computador. Entendi. Tá. Okay. Vamos lá convidar o pessoal para ir participar. Isso aí é que você tá no meu. Então, acho que eu tenho que sair do seu para poder entrar por... Você tem assim aí? Não. Deixa eu ver se eu tenho. Não tem mais. Gente, espera só um minuto que a gente está tentando convidar o pessoal aqui. Eu posso fazer o convite pelo celular, mas ele não precisa tirar ele dali. Espera só um pouco. Jesus, tecnologia. Eu falei assim, ó, põe alguém que entenda para eu poder não me atrapalhar. Se eu chamar o pessoal daqui do meu, será que entra? Se você estiver dentro do perfil do Instagram, sim. Vamos lá. Vai dar certo. Quem que é para chamar aqui? Thalita Guimarães. Thalita. Sync-Pio. Todos entrando. Aê! Alô? Gi, entraram. Arro! E aí, querido? Thalita. Tô olhando aqui em outros celulares aqui até a gente ajustar, gente. Sabe como é que é? Tecnologia às vezes dá um baile na gente, né? Bem-vindo, para todo mundo. Gratidão pela presença. E aí, consegue vir? Eu vou por aí. Como a gente faz primeiro? Acho que a gente podia começar se apresentando e acho que seria interessante talvez a Thalita primeiro, por causa da bebê. O que vocês acham, queridos? Estão me ouvindo bem? Sim. Quem vai primeiro? Não estou ouvindo vocês. Thalita! Arro! Primeira E com vocês, nossa Thalita tá na prática. Ai, Lica, obrigada. Gratidão, pessoal. Gratidão por estar aqui, por essa oportunidade especial. Nossa, que legal. O Nerê estava dormindo até 2 minutos atrás, na hora que estava acordou. Nós fiz toda a rotina para ele dormir, mas não deu certo. Mas enfim. Então é isso. Quer participar da live. Ele quer participar da então, né? Você brincar. Então, eu sou a Thalita, sou humana cósmica, Kim 52, o canal tá na prática. E aí eu não sei o que você que mais que a gente precisa apresentar, como que vai ser a dinâmica aqui, fica um pouco. Então, a dinâmica
será vocês, os convidados, né, falar um pouco sobre a frequência 1320, como é que é vivenciar isso, qual foi a transformação, né, entrando em contato com a frequência 1320, o que que transformou a vida de vocês e o que que vocês podem falar sobre estar sintonizado nessa frequência. Certo. Vocês querem se apresentar primeiro, para não ficar só eu falando? A gente troca. A gente se apresentou. E aí agora vamos continuar. Tá me ouvindo, Thalita? Tô te ouvindo. Não, eu falei assim, que não quer que o Robson e a Lica apresentem também? Não, acho que a gente pode, cada um que for falando, se apresentar e fala em seguida, pode ser? Tá bom. Bem, então eu conheci a Lei do Tempo já vai fazer 6 anos, né? E aí, para mim, ali, no momento que o primeiro contato, assim, com a Lei do Tempo, com o Tzolk'in, né? Que foi a primeira visão, né, que eu tive, foi ali. Eu falei, nossa, eu preciso aprender isso, porque é isso, né? Tá todas as nossas respostas, as nossas células estão ali, né? Então, foi uma ativação muito forte quando eu me conectei pela primeira vez. E aí, desde então, mergulhei, né? Mergulhei mesmo nos estudos, na vivência, principalmente, né? Dessa frequência. Então, assim, para mim, nossa, ela me mudou em muitos níveis, né? Acho que o primeiro nível é do autoconhecimento, do quanto que eu me percebo, me entendo, minha essência, aprendi a não só a me compreender, como respeitar, né, algumas questões internas minhas. Eu falei, nossa, entendi, isso faz parte da minha essência, da minha natureza, né? Aprendi muito essa questão de... aprendi muito a viver no aqui e agora, né? Os meus ciclos, respeitar esses momentos cíclicos da vida. Então, assim, acho que para autoconhecimento, para propósito, né? Alinhado, tudo ficou muito alinhado, né? Desde quando eu compreendi o sincronário, né? A lei do tempo na minha vida. E então, esse é o primeiro ponto. O segundo é nas relações, né? Você começa a compreender o outro, né? Compreender onde o outro está, como que o outro funciona, como que o outro caminha, as dificuldades do outro, que às vezes os desafios do outro, né? Às vezes são as facilidades de você e a gente fica às vezes num conflito, mas você olha assim, nossa, aí quando você entende o mapa da pessoa, você fala assim, nossa, mas isso que é fácil para mim é desafio para ele, né? Desafio, né? É uma força que não está ali tão... Enfim, então você vai começando a entender o outro a partir desse entendimento, né? Então melhorou muito as minhas relações. E me ajuda muito no planejamento diário, né? Foi realmente olhar ali o que está mais... os momentos adequados para fazer determinadas ações, né? Eu falo que literalmente eu surfo nas ondas, e aí eu falo que o surfar nas ondas é uma coisa muito particular, né? Porque cada um surfa com uma experiência, com uma vivência diferente, né? Eu tô surfando na onda da Terra, que é igual para todo mundo, porém eu vivo a onda da Lua no meu interno, né? Eu passo por ela numa onda que é meio oculto, então é muito forte, né? A vivência aqui por essa onda, enfim. Então essa é uma forma de eu viver. Eu vivo de muitas formas, assim, né? Tem muita. Hoje eu não tenho nada, assim, eu não consigo mais olhar para minha vida sem o sincronário estar na frente, né? Então, às vezes eu falo alguma coisa, meu marido planeja alguma coisa, ele fala, eu falo, nesse dia vai ser tal coisa, né? Daí ele fala, não consegue fazer nada sem o sincronário? Eu falei, não. Não, porque ele... Ô, Thalita, deixa eu te perguntar uma coisa. Falando para as pessoas que, imagine que não conhecem a lei do tempo, como foi isso para você? Quando você entrou em contato, o que na frequência 1320 falou assim, nossa, é isso, eu quero largar esse modo de vida da Thalita antes, ligado no 1260, e vou me conectar com 1320. Como é que foi isso? Dá uns exemplos assim para você trazer a sua experiência e ilustrar para as pessoas que estão entrando em contato com esse conhecimento, com essa medicina agora. Bem, acho que a primeira coisa que me veio, né, o entendimento, foi dos meses irregulares, que já era uma coisa que me incomodava profundamente quando eu era criança. Mas por que que novembro é mês
11 e não o mês 9? Por que dezembro é 12 e não 10? Por que é assim, né? E por que contando né, que 30, 31, eu aprendi a fazer as continhas nessa, né, dos meses, enfim. Quando eu entendi esse equilíbrio, né, dos 13 meses regulares de 28 dias, né, e o porquê que existe isso, né, então quem está começando aí, né, a gente tem aí, enquanto a Terra gira em torno do Sol, que é um ano, a Terra também, a Lua também gira em torno da Terra, então ela faz 13 voltinhas aí de 28 dias, e não 12 meses regulares. Então, quando eu fui me aprofundando nesse conhecimento, eu falei, caraca, meu, é aí que está quebrado realmente, né? Então, eu vou experimentar, né? Até então, eu falei assim, nós vamos experimentar, ver como que é. Então, viver na frequência harmônica, né? E aí foi um processo, sabe? Foi um processo. Porque não é da noite para o dia, né? Que a gente consegue sair e compreender a frequência de fato, né? Mas ao longo desse processo, conforme o que foi acontecendo, conforme foi me dando, como que eu posso dizer, clareza mesmo, né? Clareza de mim mesma, né? Essa compreensão. E as coisas foram acontecendo conforme eu ia me sincronizando, olhando o quinto dia, compreendendo ali onde eu estava na onda, onde eu estava no tempo, né? E as coisas foram me dando respostas. Aí, assim, foi acontecendo muitas sincronicidades, assim, né? Que às vezes, talvez as sincronicidades, elas sempre aconteçam. Porém, se você não está atento, se você não está ali alinhado, né? Você deixa passar, ser percebido, né? Então, eu comecei a perceber sincronicidades absurdas, assim, desde, por exemplo, eu mudei, assim que eu conheci na minha onda, na onda do Sol, e eu mudei de casa, tudo planejado, já tinha conhecimento, né? Falei, não, vou mudar no início de onda, tal. E eu mudei na onda do enlaçador. E aí, assim que eu mudei, eu fui dar uma volta assim, no quarteirão e eu encontrei na esquina assim, da minha casa um espaço que falava da lei do tempo. Nossa, E aí a rota... Gente, eu nunca ouvi falar da lei do tempo e de repente vou morar no lugar que é do lado ali de casa. Então, assim... entre N coisas, né? Então, assim, essa foi um despertar, né? Dessa questão dos meses que fez eu falei, uau, deixa eu ver como que é viver isso, né? Essa foi uma. entre tantas, né? Porque quando a gente entra na lei do tempo, as sincronicidades começam a cair em cima da gente. Fala assim, nossa, o que é isso? O que eu tô vivendo? Que magia é essa? Me conta melhor sobre isso. Gente, nossos outros convidados, o Robson e a Lika, se quiserem complementar aí alguma coisa no que a Thalita está dizendo, acho que pode ser uma coisa bem fluida também, né? Mas aí quando vocês entrarem, aí vocês vão se apresentando, a gente vai trocando essa ideia e fazendo fluir esse conhecimento aqui entre nós, tá bom? Vocês se sintam à vontade. De repente, eu queria até propor que tal se todos nós fizéssemos uma nova rodada de apresentação, porque eu acho que teve gente chegando na live agora, caiu de paraquedas, tem um monte de gente olhando para minha cara, o que está acontecendo? Bora se apresentar de novo, então, o que vocês acham, meu povo? Pode ir colocando aí também, aí nos comentários, se tiver alguma dúvida sobre o que a gente está falando, o Di vai ficar aqui responsável de dar uma olhadinha e a gente vai fluindo aqui, né? Na nossa conversa. Então, vamos começar de novo a apresentação. O que vocês acham? Então, começo por mim. Eu sou a Gi Manique, Kim 247, Mão Cósmica Azul. Trabalho aqui, né, com Chauã, Chauani e o Diego no 1320 Space. E a gente está também na organização do Festival AEB, que vai começar agora dia 21, né, do antigo calendário gregoriano. E estamos aqui na Távola do Arco-Íris, trazendo o tema sobre a frequência 1320. O que é essa tal frequência 1320 e como vivê-la? Os nossos convidados aqui, o Robson Honorato, a Lika e a Thalita Defende, que vão trocar a ideia e trazer sobre essa frequência com a gente. Tá bom? E aí, pessoal, eu sou o Diego, ou como sou conhecido aqui na comuna Bima. Eu estou morando aqui com eles já há 2 meses e foi quando eu comecei a conhecer mais sobre a lei do tempo. E foi um baque, assim, uma mega transformação na minha vida. Acho que eu fui muito seduzido
logo de cara e com muita velocidade nessa paixão. Entrou pra família. Família. E eu sou o Kim 6, eu sou lançador de mundos rítmico branco. Me identifico muito com o meu Kim, depois que a gente descobre, a gente começa, caraca, sou muito eu. Acho que quem tá no início tem muito essa brisa primeiro, né? E eu tô nessa fase. Nossa, nossa, nossa. Saquei das fichas. Caindo muita ficha. Por favor, pessoal, primeiras damas, se vocês quiserem se representar aí, fiquem à vontade agora. Então, vou falar rapidão, de novo. Então, eu sou a Thalita, eu tenho o canal do Tá na Prática, né? Eu tô aí na Lei do Tempo, vai fazer 6 anos. Trabalho como terapeuta, então eu faço leitura de mapa, dou aulas, né? Meu objetivo hoje, depois que eu comecei a Lei do Tempo, realmente eu entrei muito na missão de levar esse conhecimento adiante, né? E aí eu escrevi o livro A Trilha Encantada, que eu tô falando, então é mais uma oportunidade, né? Escrevi o livro A Trilha Encantada, né? Que hoje ele é o primeiro livro num formato infanto-juvenil para falar da lei do tempo, né? De uma forma leve. Então, cada um dos personagens do livro é um tom da Onda Encantada, né? Uma das 13 luas. Então, eles mostram ali durante a trilha um pouquinho, né? Do poder, da ação e da essência de cada um dos tons a partir da história, né? Da aventura. Então, eu acho que ele materializa mesmo assim meu desejo de levar a lei do tempo de uma forma descomplicada e para todas as pessoas, né? Porque a gente tem uma bolha de pessoas que são interessadas, né? Que já buscam autoconhecimento, que, sei lá, gostam de astrologia, gostam de coisa mais holística, né? Mas como a gente estourar essa bolha e chegar em mais pessoas, né? E mais pessoas de todas as idades. Então, hoje a partir desse ano, desse novo anel, meu projeto é focar em pais e filhos, né? Que os pais consigam trazer os filhos e os filhos trazer os pais, que às vezes acontece o contrário, né? Dos filhos ficarem sabendo e aí acaba trazendo os pais. Então, Maravilhoso isso, viu, Thalita? Porque realmente é um campo muito fértil, né? A gente aqui que cuida das crianças aqui de Shawnee, a gente fica impressionado como eles pegam rápido. A Súria, né, que é a do meio, ela sabe todos os 15, ela fica falando, ai, tiazinha, é isso, eu falo que irmão, eu sou só ressonante, ela sabe tudo. Então, assim, as crianças, é muito importante a gente incluir as crianças nesse processo, né? E tem muita gente mesmo que fala, a criança pega e depois chama o pai, e aí uma coisa puxa a outra, né, para poder trazer essa parte da educação que é muito importante. E se eu puder acrescentar, esse trabalho todo voltado às crianças é um trabalho muito importante também para os adultos que estão aprendendo. Uhum. Porque se a gente é capaz de criar uma linguagem da lei do tempo simples o suficiente para uma criança entender, eu acho que isso é um grande desafio da lei do tempo no início, para quem está começando, se até uma criança consegue compreender de acordo com o nosso diálogo, com a nossa linguagem, então todos vão poder. E eu acho que é isso, né? A lei do tempo é uma herança de todos nós. A minha mãe, meus avós, eles também merecem aprender e compartilhar essa frequência maravilhosa com a gente. Exatamente. O objetivo foi justamente esse. Na princípio, eu não tinha nem pensado em criança. Eu falei, não, eu quero descomplicar para qualquer pessoa que começar, conseguir olhar para a lei do tempo com esses olhos de criança, né? Porque a gente perde um pouco. E a criança, que é a magia, que é o macaco, né? Ele é o que faz a gente resgatar a nossa essência, a inocência de olhar, né? De uma forma leve mesmo para isso. Então, esse é o objetivo. Maravilha. E aí, meus amigos queridos, Robson e Mica, querem se apresentar aí e trazer para a gente a experiência de vocês na frequência 1320, o que é essa frequência na vida de vocês? Olá, boa noite.
Grata Boa noite, pelo querida. bastão da palavra. É uma honra estar aqui nessa tábua, aqui, nessa corte, para falar sobre as nossas percepções sobre esse conhecimento, quanto mais na presença do nosso mestre Robson aqui, que responsa estar aqui com ele, não é? Assim, não é Nossa, uma glória a live Deus. fácil, sabe? Tipo, estamos aqui, mas estamos aqui assim, ó, tá tudo lindo, né? Mas tipo, olha o mestre aí, né? Então, gratidão. Me sinto honrada. E também com Thalita, querida, que, enfim, vou aqui me apresentar e aí faço as correlações. Quando eu conheci a Lei do Tempo, uma, né, um antes e depois. E, no primeiro momento, eu tive a impressão de que eu não podia mais ser aquilo que eu era. Eu sempre trabalhei no audiovisual. E eu pensei, falei, não, agora eu largo audiovisual de uma vez e vou fazer só isso. Agora eu só vou estudar isso, vou ser professora, vou ser terapeuta, vou fazer qualquer coisa, mas é esse o caminho. E eu tinha acabado de entrar no meu trânsito do enlaçador autoexistente. Então, aí eu entendi por que eu estava achando que eu tinha que largar tudo isso, sabe? E foi assim, foi um momento de morte e renascimento. E 4 anos depois, foi um pouco mais, né? Eu conheci antes desse meu trânsito, mas eu entrei para estudar mesmo há 4 anos, quando eu entrei nesse trânsito, que foi a minha primeira vez a viajar para o México. Já fui lá para o Paranauê com a Rainha Vermelha e lá estavam todos os mestres, estava o Robson, estava a Flávia Mota, estava a Jufadu, estava um monte de gente. E eu assim, eu falei, gente, eu não sei nem falar meu mantra direito, né? Assim, tipo, caí ali, eu falei, que eu tô fazendo aqui? Eu falei, eu não sei, eu só sei que eu ouvi meu coração falou assim, vai. Eu falei, eu não sei nada, vai. Então, a gente aprende meio que a dar ouvidos para a nossa intuição, o campo etérico passa a ser ouvido, o campo do invisível passa a ter importância. A gente sai um pouco desse mundo estritamente 3D e vai ampliando a nossa percepção. Quanto mais para mim que sou guiada por uma semente planetária. Então, eu comecei a ouvir essa semente, comecei a ampliar minha percepção. Então, realmente é um processo de autoconhecimento. Realmente, assim, para começar, esse Kim aí, esse negócio aí tem a ver comigo, sim, faz sentido. Olha, esse negócio aí que estão me falando, não é que faz sentido mesmo? Então, hoje em dia, ou melhor, eu comecei a perceber tudo isso. Então, quando eu acordava, eu começava a perceber meus pensamentos. E depois que eu percebo meus pensamentos, sabe quando você está começando a acordar? Oi, dia, tá claro, tá escuro, tá chovendo, tá não sei o quê. E aí vem alguns pensamentos na cabeça. E quando a gente vai ver qual é o Kim, eu falei, nossa, ele já estava meio que anunciando com algumas percepções antes da gente sair da cama. E quando a gente vê que dia que é aqueles códigos, porque é uma mudança da forma como a gente enxerga as informações do dia. Porque a gente que está acostumado naquele calendário gregoriano, que é aquela contagem linear, que é 30, 31, 29, 28, aquela coisa, né, regrada, dentro de uma linha de pensamento de pagamento de pagamento de contas, eu vou receber, eu vou pagar, é tudo baseado no dinheiro, né? A forma como a gente aprendeu a lidar com o tempo. E quando a gente começa a compreender essa informação da lei do tempo, a gente percebe que o dia não é só essa informação monetária.
ele tem todo um monte de informação, inclusive da ordem cíclica, da ordem sincrônica e de outras dimensões, né? Então, a gente está falando da terceira, quarta, quinta dimensão e de outras dimensões que para além, né? E conforme a gente vai estudando, a gente vai compreendendo como essas informações chegam e como a gente consegue interpretar, como a gente consegue acessar, e vai aguçando a nossa percepção. Há um determinado ponto onde, hoje, eu falo assim, eu não preciso negar quem eu sou. Eu só estava numa fase de transição, de compreensão, de percepção, e que hoje eu honro tudo aquilo que eu vivi, e eu não preciso deixar de fazer o audiovisual. Eu posso pegar toda aquela experiência e trazer para esse conhecimento. Então, que é o que me fez, num momento numa meditação, que cai a ficha e vem um cochichinho, assim, eu falo, você vai fazer o documentário sobre a lei do tempo. Como é que é? Você vai fazer... É isso aí. Não, tá zoando? Eu não sei lá, não, eu sou diretora de arte, você tá zoando que eu vou fazer direção, vou fazer um projeto como esse? Sim, eu já estou há quase 3 anéis fazendo isso, já entrevistei mais de 100 pessoas, inclusive, né, o Robson, que está aqui, foi incrível a gente se encontrar lá no Instituto da Lei do Tempo. Tive a oportunidade de filmar aulas dele, tanto da iniciação, dos facilitadores, do Sincronotron 1, do Sincronotron 2, e de estar assim, e de estar presenciando o desenvolvimento de várias pessoas que estiveram ali. Então, eu estou tanto acessando as pessoas que já ouviram, né, o chamado do Argüelles há mais de 30 anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos, como essa galera nova. Então, eu comecei entrevistando pessoas que ouviram Picarquim, que estiveram lá. Então, entrevistei pessoas aqui no Brasil, na Argentina, no Chile, passei por uma experiência no Egito com outros Kings junto comigo, e agora estou me preparando, depois de 4 anos, de 4 anéis, estou indo de novo para o México, só que num outro lugar, numa outra compreensão. Hoje eu já sei o meu mantra aqui, hoje eu já sei a minha onda, hoje eu já sei quem eu sou, e eu aprendi a me relacionar com o outro de acordo com a nossa harmônica, de acordo com o Kim. Então, estou trazendo isso para a minha experiência profissional dentro do 1260, dentro dessa contagem de tempo que tem como mote o mundo financeiro, né? Vamos dizer que é o dinheiro a base, para simplificar. Então, eu aprendi a trazer, a fazer uma ponte sobre isso, honrando a minha vida, honrando meus ancestrais, honrando minha experiência, honrando tudo que somei aqui, eu como indivíduo, que também sou um Kim, que também sou um ser pensante, que também sou uma maga da terra, que também sou uma artista, que também sou uma cientista, que também sou, né? Então, essa arte, ciência e principalmente espiritualidade, porque acho que o que fala sobre tudo isso é a gente se descobrir como um ser do campo etérico, do campo do invisível. E o que é o nosso invisível? É a nossa espiritualidade, é aquilo onde a gente transcende outras dimensões, onde a gente honra também o nosso eu superior, onde a gente se compreende como um ser multidimensional, e a gente vai expandindo e a gente compreende o outro, né, como a Thalita trouxe. Hoje passei já por experiências onde colaborei, através do conhecimento da lei do tempo, colaborei em trazer harmonização para grupos de trabalho, trazer harmonização para a maneira como as pessoas se relacionam entre si no trabalho e como elas se relacionam com o trabalho delas a partir da minha própria experiência, né? E dentro do audiovisual eu trouxe isso
para os meus grupos de trabalho, eu vou apresentando Kim para as pessoas, vou apresentando como que a gente pode melhorar o nosso modus operandi com essa informação. E isso é valioso, e isso é uma experiência. E toda essa experiência vai somando experiência desde aqueles que, né, desde José Argüelles, Loidini, né, que ancoraram isso, desde as pessoas que ouviram isso, desde as pessoas que organizaram o conhecimento e desde as pessoas que vêm vivendo isso até hoje, inclusive nós. Nós fazemos parte dessa consciência 1320, dessa consciência nosférica, a nosso modo, a nossa maneira, mas honrando esse conhecimento, né? E expandindo. Imagina essas crianças que vão ler esse livro né, da Thalita, as crianças e as pessoas que vão estudar ainda com o Robson, que vão aprender a fazer sincronotron, que, assim como eu aprendi, e que hoje eu também aplico, eu me aceitei como um ser multidimensional. Eu sou uma pessoa que trabalha assim no audiovisual, voltado sim para a lei do tempo, principalmente através do documentário. Sou uma pessoa, um Kim consciente, que também sou terapeuta. Eu me reconheço como um ser multidimensional, né? Eu também eu tenho várias facetas. Maravilhoso o que você está falando, porque é muito o que as pessoas perguntam, né? Tá, esse conhecimento é maravilhoso, mas como eu coloco isso na prática? Como que eu vivencio isso na prática, né? Você tem a ver aí, a Thalita na prática, tá na prática. E aí, assim, é tão maravilhoso isso, porque aí a gente já pode dar o gancho aí para o nosso mestre falar. Quando eu fiz a formação com o Robson, ele falava assim, eu vi ele falando lá na Nova Terra, né? Que não adianta nada a gente também só ficar pensando no conhecimento que a gente está estudando e ficar guardando para a gente, né? Ele falava, eu quero que tenha muitos terapeutas e muitos mestres dentro da lei do tempo, né? Porque eu estou de passagem aqui, como todos nós, né? Então, quanto a gente pode trazer esse conhecimento para a nossa vida no dia a dia, né? Trazer o conhecimento de forma que seja realmente possível a gente colocar a frequência 1320 no nosso dia a dia, né? E aí eu queria já jogar essa bola aí para o nosso querido Robson, trazer como é essa experiência para ele que é o grande mestre aí que forma tantos facilitadores e terapeutas sincronotron aí há tanto tempo e vivencia de fato e aplica na prática a lei do tempo. Então, eu queria muito ouvir, e eu acho que todos nós aqui ouvir o nosso mestre Robson falar para a gente. Arro, estão me ouvindo? Sim, querido. Arro, em primeiro lugar, gratidão ao grande Espírito, Runabiku, por nós estarmos aqui nessa terra, nesse momento, reunidos nesse círculo. Quero agradecer a cada um que está aqui também assistindo, compondo esse círculo. E saudade de vocês. Bem-vindo ao mundo, universo da lei do tempo. Gi, saudade de você. Querido. Thalita, Nica, bom ver vocês. Alunas, vocês são 3 alunas preciosas e vocês sabem disso. E muito feliz de estar compondo essa tábua hoje aqui, né? E falando um pouco, eu sempre gosto de parabenizar a Thalita pelo livro dela, Adquiram. E eu não sou vendedor nem faço propaganda, não. Quando eu digo para a pessoa fazer ou fazer aquilo, faça, porque é uma obra muito necessária. E esse documentário da Lica também, parabéns, Lica, porque tá sendo um trabalho lindo esse documentário. Quando for lançado essa missão, vai ser um marco no nosso movimento. Respirando todo mundo. Eia! Bom, eu sou Robson, Semente Lunar Amarela, Kim 184, e atualmente eu sou professor do Instituto da Lei do Tempo, da Nova Terra, em Canela, né? É uma das sedes do movimento mundial aqui no Brasil, e sou responsável por formar facilitadores da Lei do Tempo com o André, e por formar os terapeutas nos vários níveis de sincronotron,
conforme eu sistematizei ele como terapia energética, que é uma das vastas, tem outras aplicações de sincronotron na nossa vida, que é a ferramenta última e mais avançada da lei do tempo. Tudo na lei do tempo, Wotan falava, né, que converge para o sincronotron. Então, quando a gente entra no sincronotron, a gente sai do jardim da infância, da lei do tempo, e aí entra em um outro processo, né? E tudo no seu tempo, né? Bom, a lei do tempo, para mim, ela chegou na minha vida, eu tinha 19 aninhos, há 24 anos atrás, são 24 anos de lei do tempo, e surgiu assim de uma grande amiga minha que já fez a passagem, né? Na época eu tinha 19, ela já estava com 70 e tantos anos, a Zéza, saudosa Zéza, mãe da Zi, que é uma parceira minha também desde essa época e que é uma das maiores oraculistas de lei do tempo também. Então, e a mãe dela, a Zéza, chegou, né, com a caixa. A gente tinha saído, eu já estava ali, sei lá, comecei com meus 11 anos, já estava 8 anos na minha caminhada espiritual, e a gente estava fazendo um ritual, né, de meditação, e a mãe dela chegou: Robson, eu descobri um negócio, tem a ver com o calendário maia, mas é totalmente extraterrestre. Eu digo: nossa, eu quero ver esse negócio aí, que negócio é esse, né, que babado é esse? Aí ela chegou com a caixa do encantamento do sonho, eu guardo até hoje todo o meu kitzinho aqui, né, foi essa caixinha aqui. Eu disse: caramba, o encantamento do sonho, aí cheio de símbolo, né? Aí você abria a caixa, aí era cheio de coisa, uns 15, não sei o quê, porque hoje em dia na internet a gente tem tudo isso, né? Mas na época a gente mal começava a internet e vem esse monte de coisa, e aí esse livro muito louco, com uma linguagem totalmente multidimensional, extraterrestre, que eu estudo ele até hoje, ainda faz parte dos meus estudos, porque toda vez que a gente vai ver, a gente está em outro nível, né? Então aquilo pirou a minha cabeça, né? E aí foi quando eu entrei na Lei do Tempo, comecei a tomar aulas. Eu comprei o meu Encantamento do Sonho, esse kit, a Ana Gardeni, que hoje ela deve estar por Alto Paraíso. E a Clara foi, que teve em Picarquim, ambas as duas, e a Clara começou a ser minha professora de Lei do Tempo. Então a gente se reunia semanalmente e tal. E aí, um ano depois, o Wotan estava voltando com o Lodine de Picarquim. E aí eles passaram por Recife. E aí a gente teve um encontro com eles numa noite, né? Eu já tinha lido o livro dele, O Fator Maior. Esse aqui, esse camarada me acompanha, esse aqui mesmo me acompanha nesses 24 anos, né? E a gente teve esse momento, eram umas 20 pessoas com eles dois. E aqui tem a assinatura dele, ele fez uma dedicatória aqui, ele e Loidine. Não sei nem se dá para ver aqui, olha, a assinatura do mestre. Então, ainda guardo isso, né? Ainda estudo esse livro. E a maior sacada da Lei do Tempo na minha vida foi eu me compreender a um nível de autoconhecimento e também perceber como eu sou parte essencial de uma engrenagem, que tudo está conectado numa engrenagem no universo. E que eu, por existir, eu faço parte dessa engrenagem. Só que eu preciso escolher de forma consciente atuar no meu papel dentro dessa engrenagem, né? E isso a Lei do Tempo me trouxe, né? Então, são 24 anos de amor, de paixão. E a grande sacada que o Dr. José Arguelles, né, Valon Wotan, trouxe da questão da frequência natural e artificial, que existem e condicionam o ser humano, nossa biologia, a estados de limitação consciencial ou estados de expansão de consciência, de um modo mais harmônico de viver, mais expansivo, né? Dependendo de que frequência a gente está conectando. Então, esse conjunto de ferramentas vasto de desenvolvimento da alma, de desenvolvimento multidimensional do ser, compõe essas ferramentas aí da Lei do Tempo, né? E perceber como essa visão que o Wotan me trouxe, né, de que um dia tem toda uma magia, que um dia ele é uma força viva, tem uma magia viva, né, e que todas essas mazelas que a gente vê,
no planeta fazem parte de poderes que foram abusados, sistemas de crença imputados em nós, e a profecia Telectonon, que é a grande transmissão que deu origem a todo esse conjunto de ferramentas da lei do tempo, como uma síntese da sabedoria universal no planeta, né, não se restringe só aos maias, nos traz essa magia de volta. E como essa questão do calendário como macro-organizador, ele é um construto cultural de realidade. E era isso que ele frisava, como essa frequência artificial ela não foi criada pelo calendário gregoriano, mas o calendário gregoriano, por essa irregularidade, ele começou a distorcer e nos desconectar da natureza, desconectar do ritmo, desconectar da originalidade dos números, que são frequências criadoras e conectoras e sincronizadoras do cosmos, né? Então, perceber tudo isso, para mim, foi empoderador. Conhecer o meu Kim e ver como eu poderia ancorar na forma humana uma sabedoria e um mecanismo inteligente do universo a partir do momento que a minha identidade de ego se apaga para que a minha identidade de Kim surja, eu entro em uma sincronicidade, né? Então, é quando você, a ferramenta, se torna um. Você dá vida a ela, essa ferramenta precisa ter vida. E ela só vai ganhar vida, e ela ganha ela tem uma possibilidade de mais de 8 bilhões de possibilidades no planeta de se tornar algo vivo, através de cada um dos mais de 8 bilhões de humanos. Então, quando ela se torna viva, a gente se torna uma potência de transmitir. Em primeiro lugar, a gente se conhece, a gente se empodera, a gente percebe que cada encontro com cada pessoa e cada dia, até o dia é vivo, né? O dia é um Kim. E cada encontro eu posso entrar e me valer de informações para perceber o que aquele encontro me diz de especial, seja com qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de situação que aquele dia me traz, né? Então isso é muito mágico, isso nos dá mais força vital para viver, isso recupera em nós algo inocente que ficou no meio do caminho e que a gente perdeu essa magia por conta de sistemas de crença limitantes, né? Respirando. É isso que eu ia falar para você agora, Rafa. Estou respirando. Maravilhoso. O mecanismo já está. E respirem mesmo, tá, gente? Vocês aí que estão assistindo, respirem, porque a gente está aqui, né, numa energia forte. Então, conhecer esse mecanismo, você passa a entrar de forma consciente no mecanismo da criação e você passa a fazer escolhas conscientes, né? Você percebe que um calendário, um macro-organizador, ele rege o teu sistema de pensamento. E é uma das premissas da lei do tempo que Valon Votan deixou para nós como legado. Conheça a mente. Abandone sua falta de treinamento mental, sua preguiça mental, e conheça sua mente. E regularize sua mente de acordo com as frequências da criação. Então, as ferramentas da lei do tempo, né? E o sincronário das 13 luas é a base para isso, porque o macro-organizador do calendário gregoriano, por ter essa geometria distorcida, começa a distorcer a nossa mente. Então, ele não foi o criador dessa frequência artificial, ela é muito mais ancestral. Porém, é o sistema que foi armado para que o humano fique sob essa modulação de frequência de desconexão, de alienação sobre si mesmo, de alienação da percepção de como tudo é uma estrutura viva, orgânica, que o calendário que eu sigo, ele é organicamente conectado ao meu corpo, e se ele não é bem regulado, consequentemente, tudo meu vai desregular, né? Então, essa magia de volta que a lei do tempo traz. E quando você conhece uma ferramenta, aquilo ali que aquilo ressoa em você, então é sinal de que o seu coração está te apontando um caminho. E o coração, ele só aponta um caminho de amor. Então você realmente precisa se desnudar de muita coisa e entrar em um ato de alto amor muito grande por você, aí sim você vai poder permitir que a ferramenta e a magia dela entre em você e se torne você. E você dê vida a toda essa riqueza de ferramentas que existe, né? Então, deixe se conectar com o Kim do dia,
né? E, primeiramente, a base de tudo, você, quando começa a crononáutica, que é navegar no tempo, tecer as 13 luas, que é se guiar como um planner anual na sua vida nas 13 luas, você vai ver que toda a sua vida entra em um esquema de propósitos, de desafios, de serviço, de intenções, de transcender, de perseverar, né, de se libertar, de sintonizar com de canalizar a sua parte mais superior. Então é muito rico isso. Porém, a gente Maravilhoso. precisa realmente amar e se permitir, né? E é uma linguagem não linear, porque é justamente um convite para você soltar aquela questão da mente do ego que quer entender e formatar tudo, né? Também tem isso, esse ludismo que existe. Então é muito mágico. E realmente a gente passa, eu não concebo mais a minha vida sem me permitir essa intimidade e me permitir esse casamento, sustentar esse casamento que eu tenho com esses ensinamentos, né? Com esse legado deixado por ele, por Bolonick, Lodini, que é sustentado hoje por Stephanie, a Rainha Vermelha, e sustentado por cada um dos 15 planetários, por cada um de vocês, né? Porque vocês são o legado, nós somos o legado da Lei do Tempo, desse novo programa, né, de resgate aí dessa consciência de integração. Quando você se percebe que você é uma peça do mecanismo, você não se exclui mais, você dissolve a crença de exclusão da coisa, e você entra em integridade, né? Respirando. Maravilhoso. Gratidão. A gente está com um formato diferente agora nessa nossa tábua, então a gente vai ter 2 blocos, né? Então a gente acaba tendo um tempo reduzido aí para falar sobre um assunto tão vasto, né? Mas no festival vamos ter várias lives aprofundando cada vez mais essa questão aí da frequência 1320 e todo esse processo de purificação que o Festival AEB propõe, né? Para a gente poder virar para o nosso próximo anel solar do Mago Harmônico Branco. Então, eu quero muito agradecer a todos vocês aqui que se disponibilizaram para estar aqui presente com a gente na live, né, Di? E a gente quer agradecer muito, muito, muito a presença de vocês, em nome aqui de Shawane, da Shawane e da nave 1320 Space, né, nos preparando agora para o Festival AEB. Lembrando que quem quiser se inscrever, o link na bio aqui da nossa página no Instagram do Festival AEB, tem lá, né, para se inscrever. Tem, todas as pessoas podem participar, podem ajudar o projeto. Se não tiver condições, pode entrar também gratuitamente, assistir todas as lives ao vivo, só não vai ter direito, né, à parte que fica gravado. Mas quem puder contribuir com o projeto e levar a Lei do Tempo para todo mundo, é só entrar lá, garantir seu passaporte, né, Di? O passaporte está super tranquilo, valor mínimo, realmente para ajudar o projeto, valor de 27. E, claro, existem doações maiores para quem realmente acredita no partilhamento da Lei do Tempo para todos. Novamente, eu sou super novo nessa questão da Lei do Tempo. Eu vejo esse evento como um grande portal para entrar nessa frequência realmente, né? Para entender, conhecer outras pessoas que estão estudando, que estão praticando, entender o que essas pessoas falam, o que elas vivem, o que comem, onde vivem. Então, está sendo um prazer enorme. Eu ainda não tive o prazer, né, de conhecer o Robson, a Thalita e a Lica. E eu ainda não tive o prazer de conhecer vocês três ou várias pessoas ainda do Lei do Tempo, mas eu tenho certeza que quando a gente entra nesse fluxo, quem a gente precisa conhecer vai surgindo no caminho. Com certeza. E é um prazer enorme estar aqui frente a figuras tão ilustres. Se vocês quiserem se despedir rapidinho, para a gente passar para o nosso segundo bloco, gratidão mais uma vez. Vou pegar aqui a fala para me despedir. Gratidão enorme novamente, né? E para as pessoas que estão iniciando, que nessa caminhada, Valon Voltando dizia, a lei do tempo torna consciente o que estava inconsciente. Então é apenas um relembrar. E as pessoas muitas vezes perguntam, nossa, Robson, como é que você consegue usar tantas ferramentas simultâneas e essa linguagem de, olha, é tão fácil.
eu simplesmente me permito naquele dia usar algo e beber daquela fonte e aplicá-la na minha vida. Então é apenas um gesto, um ato de alto amor que eu tenho para mim, né? Gratidão, meninas. Gratidão a esse círculo. E olha, quem sabe eu pulo aí no Espírito Santo, tá? Vem aqui Novembro do na lua harmônica e novembro do gregoriano aí, que a maioria do pessoal não vai entender quando eu falar a lua. Nós vamos ter a formação de sincronotron, terapeuta sincronotron nível 1 no Rio de Janeiro. Quem sabe na volta eu passar aí no Espírito Santo. Se minha nave baixar aí de vez, de repente não estranhe. com certeza, para chegar. A estação tem um lugar para... Gratidão, família. Laquete. Gratidão, olha aqui. Quem vai? Também quero agradecer a todos. Ah, que especial, né? Ter participado aqui, mestre dos mestres, né? Então, pela oportunidade, realmente, todos que estão assistindo, participem do festival, né? Temos mais de 40 palestrantes, né? Cosmonautas, para seu saber, né? Compartilhar um pouco do que aprendeu, do que viveu, do que sabe. Eu sempre falo que o quanto é importante a gente conhecer ali do tempo a partir de várias visões, né? Quando a gente olha a matriz, né? A gente olha essa matriz aqui do Tzolk'in, que a galera fica desesperada, né? Aqui, que é gigante, né? Imagina que cada uma dessas casinhas é uma pessoa que tem uma visão diferente da outra, né? Então é muito importante que a gente tenha acesse esse saber a partir de vários saberes, várias pessoas, né, que têm o seu saber, que têm suas vivências. Então, o festival é essa oportunidade, né, de fazer essa comunhão dos saberes. Então, participem, né, gratidão por essa oportunidade. Eu também estarei aí com uma vivência inédita, duas vivências inéditas, na verdade. Eu vou ter uma vivência na sexta-feira, dia 21, no início, de ativação dos tons no corpo. E na segunda, dia 24, vou fazer minha primeira vivência com pais e filhos. Vai ter uma ideia aí para a gente fazer uma coisa lúdica, com os dedos, com pintura, eu vou usar só lápis de cor para a gente pintar as mãos e os pés e a gente entender aí os selos no nosso corpo e a gente brincar um pouquinho com as crianças. Então, gratidão mais uma vez. Querida, gratidão. Mensagem para quem está começando, gente. Respirem, essa máxima do Robson é muito importante, né? Vão com calma, não dá para aprender tudo de uma vez, né? Nem a gente vai falar, tem nem a gente ficando uma semana lá em Canela fazendo formação, não é o suficiente, porque a gente aprende na prática, a gente aprende vivendo diariamente, né? Então, é isso, né? Vão com calma, ativem os seus Kins, façam mantra Kin. Mantra Kin às vezes não faz sentido nenhum no primeiro momento, precisa, né? Pega da mente racional, mente, né? Coração, porque o mantra Kin é uma grande chave, um grande portal para a gente ativar as energias do dia. Então, é isso. E quem tem interesse no livro, quem tiver interesse no livro, me segue lá no Instagram, né? Eu vou deixar meu link lá, que agora estou com outro link, mas eu vou deixar o link lá para vocês adquirirem o livro, tá? Gratidão. Gratidão, querida. Boa noite, gratidão por participar por essa mini corte elétrica, enfim, o que eu tenho, a mensagem que eu tenho é realmente sair do cabeção, deixar o corpo falar, a sua percepção, se abrir para o invisível, né? Se abrir para a espiritualidade, se abrir para aquilo que a gente às vezes deixa escondidinho, ou que a sociedade faz com que a gente fique se aprisionando. Esse é um conhecimento para a gente se libertar e ser aquilo que viemos ser. Eu, neste Lime, neste domingo, estarei também, vamos sortear uma pessoa que esteja ao vivo para ativar o Kim dessa pessoa. Então, eu vou pegar o Kim dela e vou trazer a interpretação, né, com também humilde interpretação dentro daquilo que
que eu conheço aqui e daquilo que eu vivo na Lei do Tempo e participem dessa comunidade. A Lei do Tempo é uma comunidade planetária. Esse aqui é um fractal daquilo que pode ser feito e vamos tirar proveito dessa experiência tecnosférica para trazer informação valiosa, informação que vale a pena a gente trocar, a gente ouvir, né, para a gente se engrandecer como seres aqui. Fico muito feliz por estar aqui com vocês. Participem da comunidade do Festival YEB, assistam tudo, tirem proveito, porque isso aqui é ouro, vale ouro. Isso aqui isso é patrimônio da humanidade. Bora tirar proveito. Assim falei com muito amor em Lakesh. Eu sou um outro que você. Gratidão, querido. Não saiam da live que vamos ter mais convidados que a gente vai chamar. Tchau, Robson, Thalita, gratidão. A gente vai fazer a troca agora dos nossos próximos convidados. Tem aqui uns problemas técnicos aqui. Tchau, um beijo. Vamos lá, primeiro troca a câmera. Vamos ver quem é que tá aqui. Oh. Oi, gente. Ó. Amiga. A gente tem que entrar agora. Priscila, Felipe e a Gray Lopes. Rosane Menezes e Adriana Fiore. Não são. Rosane, beijo, amor. Tô vendo aqui, ó. Croquete, só o céu aí, ó. Deixa eu ver quem tá aqui. Felipe. Felipe, tá aí? Tá aqui, vou Pronto. convidá-lo. Quem mais? A Pri. Pri também, agora. Aí, ó, coraçãozinho. E a Gray, tá aí, Gray? Dá um oi pra nós. Tá aí também, pronto. E o DJ? Não, o Felipe. Tudo bem, Gi? Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Ó, eu acho que a gente ficou com um tempo um pouco reduzido, mas são vocês três. Aí a gente pode começar, como a gente já se apresentou, aí na ordem que entraram, se vocês quiserem se apresentar e já começar a falar um pouco sobre a questão da frequência 1320, como foi essa entrada aí nessa frequência na vida de vocês, a experiência de vocês, o que vocês acham importante trazer para a gente sobre a frequência 1320 e como vivenciar essa frequência na prática, trazer aí de uma forma simples para nosso dia a dia, tá bom? Arro. Tentando adicionar a Gray. Peraí, só falta a Gray entrar. Não. Ainda não. Entrar ao vivo? Oi? Gray! Fazendo convite aqui. Ah, apareceu. Pronto. Pronto. Quer começar então, Felipe? Aí. Entrou, oi, querida. Oi, quanto tempo? Vamos ficar mais quentinho aqui. Vocês viram que a gente tem um cenário de arco-íris, né? Bem tábua aqui. A ponte arco-íris circumpolar tá pronta. E é ótimo, né? Porque a gente vai ficando tudo íntimo, né? Galera da Lei do Tempo é tudo íntimo já. O Diego tá chegando agora, mas a gente já tá aí nessa frequência. Então o Felipe vai trazer pra gente se apresentar e falar um pouco sobre a frequência 1320 na vida dele. O que é exatamente? O que é isso? Frequência 1320? Que coisa louca é essa? E como foi na sua vida essas experiências e como é para você, na prática, colocar a frequência 1320 na vida? E aí, só para a gente agilizar, a gente vai ter um pouquinho menos de tempo. Deixa eu ver aqui quanto tempo a gente vai ter exatamente, para a gente dividir em todo mundo e dar os avisos finais. Ai, meu Deus, só um minuto. Ô, Fê, pode ir falando que aí quando for passar para o próximo, eu falo quanto tempo tem. 30 minutos, pronto.
Maravilha. Arroba. Então, primeiramente, boa noite a todos vocês. Eu quero agradecer aqui a 1320 Space, Shawan, Shawanij e todo mundo que está por trás desse movimento, por ter, né, me aceitado nessa nave. É um prazer poder estar aqui compartilhando o que eu sei, a minha experiência dentro dessa jornada. Também agradecer a fala de todos que vieram antes. Foi maravilhoso escutar. E eu já chego aqui um pouco assim, né? Principalmente por conta da fala do Robson, que mexe profundamente dentro de nós. Então, pessoal, eu sou o Kim 59, Tormenta Ressonante Azul. Meu nome é Felipe, eu estou aqui caminhando na lei do tempo com consistência mesmo, com entrega, fazem 3 anos. Né? A minha história com a lei do tempo, ela começou lá no anel da Tormenta Lunar Azul. Foi, para quem está fora, né, para quem ainda não está familiarizado, foi durante a pandemia, né, quando muita coisa mudou. E o que veio forte para mim foi essa conexão com a lei do tempo, que era algo que eu conhecia, já tinha bastante tempo, né, desde 2016. Na minha ótica é um tempo considerável, né, 7 anos. Mas havia uma certa dificuldade em conectar com esse mundo, com essa contagem de dias, né? Num primeiro momento, eu acho que a maioria das pessoas fica um pouco confusa, né? Quando a gente começa com esse papo, é lua aqui, é lua solar, é sol lunar, é 13 luas, é anel solar da lua, né? Fica aqui e fala, meu, o que esse povo louco tá falando? Mas eu acho que nesse contexto, o mais importante, né, dessa frequência de tempo é realmente você viver ela. E viver é muito mais simples do que parece. Né? Porque, como o Robson falou agora há pouco, a mente do ego, né, ela chega e vem, quer entender as coisas, quer fazer assim, assim, assado, gera confusão. Quando a gente simplifica e traz a lei do tempo para o nosso cotidiano, nada mais é do que você viver o tempo observando a natureza. Você viver o ritmo de cada dia. Né? É estar em presença, é estar aqui. Poxa, o que a vida me convida a fazer hoje? Quais são as pessoas que se apresentam para mim no dia de hoje? Quais são as temáticas, as premissas? Onde eu estou? Né? E eu sinto que uma das coisas mais poderosas que a lei do tempo traz para a gente é essa sensação de que não tem nada atrasado, não tem nada adiantado. Ninguém está atrasado na vida. Está cada um no seu tempo. Né? Como a Thalita mostrou ali, o Tzolk'in agora há pouco, nós temos 260 códigos. Olhando para uma matriz, né, de 260 códigos, que são todos diferentes uns dos outros, quando a gente pensa nos 8 bilhões de pessoas que estão no mundo, é ilógico imaginar que todas devem seguir um mesmo parâmetro, um mesmo ritmo, o mesmo sistema de vida, né? Então, a lei do tempo, quando ela começa a nos empoderar disso, da nossa identidade, né? Quando tu descobre o seu Kim, você fica bastante tocado por ele, né? A maioria das pessoas é assim. Tu começa a perceber que você é cada vez mais indivíduo, né? Você é indivíduo, parte de um coletivo, parte de um todo, fundamental. E tu tem a tua missãozinha aí para fazer, né? Você tem aquilo que cabe a você realizar. Então, isso traz um profundo sentimento de paz, né? Porque tu começa a entender que exatamente aquilo que tu vive a cada dia é o que você precisa viver para chegar na onde você tem que chegar. Então, parou de se comparar com os coleguinhas, parou de se medir, né, através da ferramenta artificial, que fala, com tal idade tu tem que estar assim, na outra idade tu tem que estar desse jeito, daqui a pouco tu tem que estar lá. Né? Tudo isso é esse holograma sustentado pelo calendário gregoriano, né, que mecaniza o tempo, estabelece metas sociais coletivas e fala que quem não está dentro daquilo está errado. Né? Isso gera essa loucura dentro das pessoas. Então, a lei do tempo, ela nos resgata para esse estar no aqui e agora. Né? Então, você começa a buscar cada vez mais
ter qualidade de tempo, ter qualidade na sua vida. Né? O que é ter qualidade na sua vida? É fazer as coisas em presença, é fazer uma coisa de cada vez, né? É sair dessa ideia de que entrar no multitask, né? Eu vou cozinhar uma janta agora, eu vou colocar uma live para tocar, eu vou ligar para a pessoa que eu preciso resolver um negócio e ainda vou fazer mais, sabe? Entra nisso, quer fazer 5, 6, 7 coisas ao mesmo tempo, mas não faz nada em presença. E isso gera cada vez mais a sensação de estar fazendo e não chegando em lugar nenhum. Então, o segredo para mim aqui na Lei do Tempo é reduzir, é tirar o excesso, é ter mais atenção, é ter mais entrega. É saber que na hora que eu sento para me alimentar, eu estou ali almoçando, jantando com as pessoas ao meu redor, eu estou presente, eu estou trocando energia, estou autogerando alegria dentro de mim. Na hora que eu saio para conversar com uma pessoa, qualquer mínima atividade do meu dia, fazer ela em presença, isso é contemplativo, isso é enriquecedor para a alma. Então, viver a frequência 1320 para mim vai por aí, né? Sair do eu não tenho tempo para isso e voltar por sim, eu vou parar agora 5 minutinhos para meditar, para ficar tranquilo, colocar minha cabeça no lugar. Eu vou tirar 5 minutinhos para eu caminhar na rua, para eu passear com meus animaizinhos, para eu conversar com meu pai, com a minha mãe, com meu tio, enfim, fazer aquela ligação importante, né? E sair da pressa, sair da urgência e voltar para aquilo que é essencial. Exatamente, é viver. Então, bem-vindos todo mundo, né, que está aqui a esse maravilhoso universo da Lei do Tempo. Ele é libertador, tá? Eu tenho uma página aqui no Instagram chamada Sonda de Arcturus. Faz 1 ano que eu falo sobre a Lei do Tempo nessa página. Quem quiser acompanhar mais do meu serviço diário, né? Eu sou ativador também, eu sou facilitador de autoconhecimento, filósofo, então eu trago uma ótica, né, bastante filosófica sobre a Lei do Tempo. Página Sonda de Arcturus, vocês todos são bem-vindos também a estar acompanhando lá diretamente. Sou Felipe, assim falei com muito amor e passo a minha palavra. Gratidão, Felipe. Arro, irmão. Vai lá, Pri, vamos lá dar uma esquenta aí nesse final de live. Ai, gente linda, que alegria estar aqui novamente com todos vocês, que eu amo muito. Já vi vários aqui participantes também, que são, né, aquece aí o grande coração. Estou Pri, mão cristal azul, Kim 207. E a Lei do Tempo, essa frequência chegou na minha vida num grande momento, né? Eu sempre fui muito buscadora. A espiritualidade já estava na minha existência desde os primórdios, assim, abri os olhinhos, eu tinha um campo muito ostensivo e tá voltando, né? Cada vez mais. Então eu via muito, eu perguntava muitas coisas. Por que eu tô fazendo aqui? Cadê outras partes do corpo que não tinha nesse corpo? Então, assim, muitos questionamentos, como uma boa tom, né, da cooperação da onda do guerreiro. Então eu cooperava com o mundo questionando a todos. Então, arro aí para minha família sagrada que quis, né, me acolher nessa missão que eu reconheço que não deve ter sido fácil. Devido à quantidade, né, exorbitante de perguntas e questões que fugiam das respostas. Ninguém nunca tinha perguntado isso, né? Ninguém nunca tinha acionado sobre isso. Então, eu sempre fui muito questionadora. Acessei essa grande espiritualidade desde pequena, mas eu sentia que algo estava desconectado, porque eu não me sentia pertencente ao planeta. Eu não me sentia, porque eu sabia de outras existências, sabia de outras manifestações de outros lugares, de outros corpos. Então, o que eu tô fazendo aqui? Deu um apagão na minha mente, alguma coisa, eu não entendo o que eu vim fazer aqui. Eu tinha uma memória, mas sabe quando você tem uma perca parcial de uma memória? Então, tinha um quantum ali de memória que estava em colapso. Eu queria descobrir o que era isso, queria, sei lá, fazer regressão. Não era o caso, porque eu queria aquele antes de nascer. O que acontece antes? O que tem antes? Porque alguma coisa aconteceu que me fugiu da memória. O que eu tô fazendo aqui, né? E assim foi, eu vivendo, não consegui muito algumas respostas, outras eu consegui, que acalentou o coração, que estabilizou, mas em alguns momentos eu também me radicalizei de tudo, quis, né,
enfrentar a grande escuridão da alma, então me mergulhei muito em frequências muito densas e pesadas, tentando me encontrar também, ou tentando fugir daqui, né? Eu sentia que, pera, por aqui talvez eu conseguiria acessar uma nave de volta e embarcar. E aí isso foi grande vivência da minha vida, entre altos e baixos, então um momento muito espiritualizado, um outro momento muito radical, né? Vivendo realmente dores profundas e sentimentos assim de sempre essa instabilidade. Até que chegou um grande momento que eu estava vivenciando um processo de muita escassez, porque também acontecia isso. De repente eu criava muita abundância na minha vida, daqui a pouco, bum, tudo ruía. Porque eu tinha uma grande crença, né? As crenças que os humanos acabam por essa oscilação e artificialidade, acionando que é a do não merecimento. Então eu tinha esse não merecimento. Então quando eu estava voando, eu acreditava que não merecia, então alguma coisa eu fazia que eu acionava esse gatilho e caía. Eu já tinha essa consciência, né, dessa mentalidade que eu era co-criadora. Mas eu ainda tava, pô, tá, e o que eu cadê? Faltava alguns elos, eu sentia isso. Eu tinha alguns saberes, eu acessava eles, eu colocava em prática, mas de repente tudo aquilo ruía e fugia, como se, cadê esse elo? O que faz então para conectar de fato e eu poder vivenciar mais na prática isso que eu já sei no conteúdo, no conhecimento, nos infinitos livros e vivências que eu tive? E aí um dia eu fui acionada, né, assisti uma live, Abundância do Ser, era um projeto que estava Clara Coelho, né, tinha outras pessoas, e aí num dia iam falar sobre o tempo, eu falei, eu adoro, porque eu tenho um monte de pergunta que nunca me respondeu, eu vou lá nessa live. Era lá no YouTube, e aí a Flávia Mota tava falando sobre um tal de Kim, umas coisas, e as pessoas tudo, meu, assim, que é isso, né, que tá falando, e de repente soltaram um link de um site, o do Sincronário da Paz, para calcular o Kim. E aí eu fui lá calcular. Quando eu vi cristal, eu falei, faz sentido, né? Já tinham falado que a criança cristal era a época que eu nasci, então era, né? E conectei com esse cristal mão. Eu falei, eu fico meio viajando, talvez um grau de autismo, assim, baixo, mas eu tenho, né? Então, com as mãos, um toque com as mãos, falei, nossa, faz sentido, azul, a minha cor preferida. E li o poema Kim, não entendi de primeira, mas fui procurar mais. E aí caí no site do grande nosso mestre maravilhoso, do Robson. Quando eu comecei a ler as palavras dele no blog, aquilo tocou minha alma. E eu chorei igual uma criança. Eu chorei assim, tudo que eu podia chorar. E eu dormi num calor no meu coração. No outro dia, eu acordei feliz e sorrindo, assim, eu tenho muito da alegria de viver, mas eu acordei com aquela conexão que eu estava buscando, com aquele elo. E aí foi a partir desse momento que eu falei, eu preciso mais disso. O que é isso? O que tem nesse lugar? E aí eu fui me conectando e as sincronicidades foram me acessando as pessoas. Depois eu fiz um aulão com a Aniele Talon, que é a minha guia perfeita. E aí depois com a Ju Fadu fiz uma formação que é minha oculta perfeita. Eu fui indo nas pessoas, assim, buscando e fui na maré. E eu entrei, né, na ordem aí natural, digamos, no final do anel da lua cósmica. Então tava na lua cósmica, né, na lua do sincronário, assim, das 13 luzes de 28 dias, chegando o anel da virada do mago magnético. Não. E o meu cronopsi é o mago magnético. Então toda hora falando desse mago magnético, eu via lá no site Mago Magnético, e aí eu comecei a conectar. Então foi um anel de muita conexão, o do mago. Uma vivência muito profunda, né, dessa estabilização, de busca. E eu fui começando a ver que todos os ensinamentos que eu tinha faziam sentido. Ele só precisava dessa reconexão do eixo, né? Então, o que a lei do tempo fez comigo? Eu voltei para o meu eixo, porque eu já era conectada com a natureza, eu já ia para a natureza. Mas eu acreditava que eu tinha que ir para a natureza para estar com a natureza. E a lei do tempo me trouxe que eu sou a natureza. Eu sou a pura natureza que existe. Então, onde eu estiver, eu estou em contato com Gaia, com a Terra. Ela vive em mim, ela sopra em mim, né? O meu movimento é o movimento do planeta também, como todos nós somos um. E esse reconhecer o outro como um espelho, né? O Yin Lakesh foi muito forte para mim. Porque eu já tinha essas abordagens assim, o que o outro representava na minha vida, era eu que estava buscando, mas de uma forma muito severa, muito rígida.
eu tinha alguns lapsos de crenças até dogmáticas, religiosas, e eu não percebia que eu tinha essa rigidez. E a Lei do Tempo foi começando a me trazer a leveza nesses ensinamentos. Então, comecei a ser leve, brincar com esses ensinamentos através dessa magia de ser o outro, meu espelho, do que está trazendo, do que está me proporcionando, né? Do que está realmente fazendo nesse caldeirão tudo, bum! Né, lançar. E tem uma filha de 15 anos, ela é macaca lunar, então quando descobri também a Lei do Tempo, descobri a frequência dela e eu pude me tornar de fato a mãe que ela merecia, né? Porque eu estava nesse processo ainda de busca e de um controle, de rigidez, querendo ou não, criando ela dessa forma. Imagine uma macaquinha, né? Coitada, sendo criada com uma mão controladora e rígida. Não ia rolar, né? Ela ia ter vários traumas na vida. Então, a Lei do Tempo me trouxe esse espaço da leveza, de compreender a risada, de compreender, né, esse movimento do soltar, do se entregar, do se render, do confiar, né? E estar realmente conectada com o divino. E aí saiu essa busca que eu procurava, o divino fora, que eu procurava, eu tenho que voltar para tal lugar, porque aqui eu não pertenço. Não, eu pertenço ao meu ser. Então a Lei do Tempo foi o encaixe de me conectar com o meu mundo interno, com o meu ser. Eu parei de buscar fora as informações e conhecimentos, e eu fui passar a buscar dentro. Claro, né? A gente estuda, a gente lê, mas agora é um processo diferente, né? Um processo de integração passo a passo desse universo interno. Então, para finalizar minha fala, se eu puder dizer algo assim para quem está entrando, né, para quem está se conectando nesse mundo, ou para quem está passando por infinitos desafios e que em algum momento não sabe como superar esses desafios, a saída para dentro. E a Lei do Tempo é a nave, né, que te leva para o teu coração interno, te leva para o teu lugar mais íntimo e sagrado e te conecta com a tua essência mais maravilhosa que existe. Então, né, que a gente possa se amar mais, que a gente possa vivenciar com essa leveza e essa alegria de estar, né, nesse planeta. Hoje eu super vivo, eu digo aqui, né? Agora eu até falo, não me tira daqui, porque tá muito legal aqui, me deixa mais um tempo, né? Me deixa mais, que tá muito divertido vivenciar essa conscientização, né? De que eu escolhi estar aqui com todos vocês, que eu não vinha ao acaso, então aquele lapso de memória, ele meio que está sendo reestabelecido, e a Lei do Tempo que está limpando essas minhas lentes, para eu lembrar que eu pedi para estar aqui, que eu fiz essa escolha, e essa foi uma das melhores escolhas que eu podia ter feito, de estar aqui com todos vocês, e bora agora escutar essa deusa linda, Grey, e continua aqui. Beijo no coração! Ai, que bom te ouvir, Pri, que bom te ouvir, Felipe, Gi, né, reencontrar vocês aí, é maravilhoso estarmos juntos. Quando eu ouvi, primeiro o Tormenta ali, né, eu falei, acho que vocês combinaram essa live para ter 2 tormentas aí. 2 tormentas bem na tormenta elétrica ainda, né, tormenta ressonante, tormenta magnética, na tormenta elétrica, é uma energia, a mão, né. Tu também é mão, né, Gi? Eu sou mão cósmica. Mão cósmica, que legal. Eu caí nessa nave, assim, muito engraçado a minha história, porque todo mundo que... Não tinha, teoricamente, ninguém que eu conhecia do meu meio que estudava a Lei do Tempo. Foi muito papo de louco mesmo, porque eu comecei a sonhar com o nome Runabiku. E eu acordava, e foi na pandemia também, né? Aí alguém comentou ali, né, na pandemia, um monte de gente foi chamado. E foi muito louco, porque eu tava num período também trancada dentro de casa, né? Como a maioria, eu tinha acabado de mudar para Alphaville, então não tinha amigos lá, nada, né? Então ficava trancada em casa o dia inteiro mesmo, assim, não tinha nem família perto. E aí eu comecei a sonhar com o nome Runabiku, e eu acordava Biku, e eu não conseguia entender. Aí fui procurar alguma coisa assim e achei aleatoriamente o site do Sincronário da Paz. Então foram vários movimentos, né? Ali eu comecei, e era uma coisa assim que eu não entendia o porquê que eu gostava tanto daquilo, sabe? Era uma coisa assim, e não tinha nada a ver com o que eu estudava, apesar de que eu já estava buscando bastante a física quântica, já era uma buscadora, né? Já estava, e eu sempre gostei dessa questão dos mistérios, assim. Tipo, eu nunca me conformei, como a Pri, assim, também, né? Nunca me conformei, assim, que pudesse ser uma coisa
Ai, tipo, tá, qual que é a graça, então, de tu vir aqui, tipo, e morrer e tchau, sabe? Ser enterrado no caixão e tchau. Então, eu nunca, por mais que a minha família sempre foi, né, tipo, católica e tal, eu sempre tinha alguma coisa que eu não me conformava, assim, que... É como, qual que é a graça de tu vir aqui, morrer aqui? Então, eu sempre procurava coisa, né? Quando era criança, eu ficava fazendo, lembra dessas brincadeiras do compasso? Eu sempre ficava buscando coisa para ficar com medo à noite. E eu lembro que eu ficava, sempre gostava de estudar, de pesquisar coisas de ocultismo, gostava de filme de bruxa. Sempre ficava buscando essas coisas e morria de medo à noite. Aí ia pra cama dos meus pais dormir, mas eu adorava isso, né? Eu gostava de brincar disso. Então eu sempre fui curiosa, né? Já faz parte, assim, né? Depois eu comecei a me entender um pouco mais e eu gosto mesmo dos mistérios, isso faz parte. Então eu sempre busquei física quântica, busquei várias coisas. E aí, quando eu encontrei o sincronário, para mim eu não entendi nada, né? Só que alguma coisa fazia com que eu quisesse aprender mais. E eu lembro que eu fui no YouTube, joguei lá no YouTube, daí eu acho que teve o Edu Infinitando, depois eu vi também a Yasmin, e teve uma live da Yasmin com a Cristina Cairo, que ela tinha 15 anos na live quando ela fez. E aquela live, tipo assim, eu lembro que acabou a live, eu tava chorando, assim, sabe? Eu falei, meu Deus, que conhecimento incrível! E aí eu lembro que eu comprei o Sincronicamente, tipo, fui lá no site do Sincronário, vi que ia ter um retiro, só que daí era pandemia, daí não ia ter. E eu tava querendo buscar, assim, mas ninguém me entendia, porque no meu meio, se eu falasse, já ouviu falar? Não, ninguém ouviu falar. E aí comprei o Sincronicamente. Chegou lá o Sincronicamente, pensa, se a pessoa conseguiu entender alguma coisa, né? Eu falei, cara, eu sou muito burra. Tipo, eu pensava assim, eu sou muito burra. E eu tentava, eu me esforçava. Não entrava aquele conhecimento. Daí eu deixei de lado. Aí eu vi que ia ter um retiro. E foi muito louco, assim. Eu não desconectei disso. Depois eu vi que a Isabel Otto falava disso. Daí eu acessei umas meditações da Isabel Otto. Aí fiquei com isso no radar, fiquei procurando, fiquei vendo live, beleza, tava assim. Aí foi mais ou menos em dezembro, foi dezembro, que aí ia ter o retiro na Nova Terra. Só que eu ia viajar, eu ia para fora do Brasil, né? E aí, só que pandemia, ao mesmo tempo eu comprava passagem, só que não conseguia viajar, porque tava sempre fechando os aeroportos e tal. Então, eu vi que ia ter um retiro em janeiro, na Nova Terra, e eu falei, não vou conseguir, que pena. Mas eu fiquei incomodando, acho que eu falava com o André ali, ficava perguntando, e era o Érico. Eu sei que, tipo, ia coincidir a data. No fim, eu não fui. E eu lembro que não fui viajar porque fechou o aeroporto e tal. E eu lembro que do nada, foi assim, ó, 3 dias antes do retiro, o Érico entrou em contato comigo. Grace, surgiu uma vaga, e era em Canela. E, tipo assim, eu tava em São Francisco, Santa Catarina. E eu pensei assim, eu vou, sabe? Mas foi só, eu vou. Só que eu tinha um monte de compromisso, eu tava com a agenda lotadaça. Eu vivia reclamando que eu não tinha tempo. Tipo assim, pra minha família, pro meu ex-marido, tipo, eu fiquei louca. Ficou louca. E eu lembro que eu comprei briga com todo mundo e fui. Fui, fui brigada, sabe? Fui brigada, mas fui. Aí a minha vida virou de cabeça pra baixo, né? Total. Tipo, virou total de cabeça pra baixo. Eu lembro que quando eu fui pra lá, aí eu me conectei com a Nova Terra. Daí aquilo ali pra mim fez muito sentido. Parecia que eu tava encontrando todos os meus irmãos cósmicos. Era uma coisa muito louca que eu vivi lá. E aí quando eu saí de lá, eu não... Parece que eu fiquei um bom tempo sem ver sentido nas coisas que eu fazia. E daí foi um período bem intenso. Eu não conseguia mais voltar, sabe? Tipo assim, pra minha vida, tipo, porque foi tanta transformação, foi tanta mudança de chave, assim, foi tanta luz que entrou, tipo assim, né? Que ao mesmo tempo só que daí eu saí foi um pouco traumático. E aí eu fiz muitos movimentos bruscos, porque eu acho que a tormenta é um pouco assim. Eu, pelo menos, né, vejo que na minha vida sempre foi assim. Eu sempre, às vezes, vem do nada e eu vou lá e faço um movimento brusco muito grande e faço muitas mudanças ao mesmo tempo. Então, eu separei um casamento, né? E vendi a empresa, fiz um monte de movimento, tudo junto. E aquilo era realmente o que... E depois eu fui ver, assim, eu falei, poxa, a minha alma, ela tava já conversando comigo, mas quando a gente tá numa frequência que é muito assim da adaptação, do ego, do tempo é dinheiro e tal, a gente acaba muitas vezes não observando aquilo, né? Com presença. Então é mais fácil vir, às vezes, um caminho, uma intuição, e aquilo ali tu ignorar. E aí eu acho que quando eu fui para lá, eu me conectei, claro, foi o Robson, né, o professor,
E eu lembro que a gente, naquela época, o formação, ele tinha já, a formação de facilitadores da Lei do Tempo tinha já um pouco de sincronotron. Então, aquilo ali mesmo, para mim, sincronotron, falei, não, isso aqui é uma coisa de maluco, né? Só que ao mesmo tempo, era coisa de maluco, eu amava, né? Só que eu não entendia. E aí a minha mente racional queria entender, mas eu não conseguia. E eu passei por uma crise existencial lá, porque eu ficava me sentindo a mais burra da sala. Tipo, não, é só eu que não entendo nada aqui, eu sou a mais burra da sala. E eu fiquei, aí eu comecei a perceber o quanto que a minha mente era brava, assim, né? O quanto que eu me... E aquilo ali parece que daí, quanto tá na Nova Terra, ou num lugar que é uma observação maior, né? Então eu pensei assim, gente, será que eu sou sempre assim? Será que minha mente é tão má assim comigo? Porque eu ficava, não, tu é burra, E ali aí começou a vir umas crenças de incapacidade, não sou capaz de entender isso e tal. Mas aí eu lembro que o Robson falava do respirando, né? E falava também. E aí foi assim, não tentar entender com a mente racional. E aquilo fez sentido. E aí eu hoje na minha vida, assim, aí claro, foi um período, né, de muita intensidade, que daí depois aí foi onda da tormenta, porque eu lembro que era a onda do sol que eu fiz, e aí depois veio, logo depois, assim, eu vivi a onda da tormenta, que foi na onda da tormenta que eu fiz todas as mudanças da minha vida, tudo, tudo, tudo. Foi tipo, só que daí, como eu fiz movimentos bruscos muito rápido, eu causei também muita dor, né? Então, para mim também foi um ano de dor, no sentido de, preciso me afastar, daí eu fui por meio da natureza, e ao mesmo tempo precisava do momento de solidão, de solitude, para poder integrar tudo que estava acontecendo, né? 2021 foi o ano da virada, assim, de muitas mudanças ao mesmo tempo. E aí, como toda mudança, né, quando vem uma grande ressaca, assim, depois é um período de reconstrução, né? Então, eu passei por um período todo de reconstrução para integrar tudo isso, e Valentinas e tudo, e ao mesmo tempo também conseguir falar uma linguagem que no começo ninguém me entendia. E eu ficava tipo, beleza, ninguém me entende, então eu vou me isolar. Mas depois não, como assim, né? Tipo, eu vou conseguir integrar isso na minha vida de uma forma mais clara. E hoje a aplicação na minha vida, ela é uma aplicação mais leve, né? Então eu não me cobro tanto. No começo eu tinha aquela sede por querer estudar todos os livros possíveis e tal. E hoje eu já vejo que foi mais leve, né? Porque acabei também trazendo um pouco mais de leveza. Então hoje eu não aprofundo tanto quanto vocês, né? Quanto o Felipe, quanto a Pri, né? De aprofundar realmente, assim. A minha medicina é o Kim do dia, é me conectar com a onda, então estou sempre conectada. Eu faço anotações sobre as ondas, né? Os períodos das ondas, e é isso hoje a minha. Mas ele é uma abertura de muitas chaves, né? E é um processo muito lindo, assim, que eu recomendo muito quem está iniciando, continua, não desista, porque é aos poucos, assim. E aí, claro, no começo foi muito intenso, muito brusco, e agora ele é mais leve. E às vezes eu até penso assim, preciso me conectar mais, porque às vezes a gente entra de novo no fluxo, né? E aí volta aquela ansiedade, volta aquela pressa, e aí eu penso assim, calma, respira, né? E volta. Então, para mim foi muito importante, assim, essa jornada. Acabou de entrar a minha amiga aqui, que eu fiz a minha amigona até hoje, a Águia, a Cami, entrou na live agora. É muito legal isso que você está falando, mana, porque é exatamente isso, né? Aqui a gente vai encontrar várias pessoas que usam a medicina da lei do tempo de várias formas. E você pode usar de uma forma muito básica e já vai ter muito benefício para a sua vida, né? Aí agora já, aproveitando o gancho, já vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com a mudança da frequência, né? Quando eu conheci a frequência 1320, eu já tinha feito o movimento da minha separação, que veio com a questão da ayahuasca e tudo mais, mas a lei do tempo me trouxe essa questão de voltar realmente para a natureza, diminuir o ritmo e encontrar essa frequência dentro da forma como eu vivia. Então, assim, eu sempre gostei de estudar, mas nunca fui assim muito profundamente, fiz a formação e tudo mais. Mas, assim, tem coisas que realmente, como a Gray falou, a mente fica assim, nossa, pelo amor de Deus, todo mundo já está andando aí faz tempo e eu estou aqui. Mas isso é muito maravilhoso e foi um aprendizado que eu tive quando eu fui fazer formação na Nova Terra, que eu fiquei lá também trabalhando lá com o pessoal, né, com o André, com a Thierry, com o Felipe, que eu conheci lá, e todos vocês eu conheci lá na Nova Terra. E aí, para mim,
estar lá já foi um movimento natural e grandioso que a Lei do Tempo faz na vida da gente. Mesmo antes, né, quando eu estudava por minha conta, eu fui estudando e eu sincronizei, co-criei de eu estar no lugar onde estuda a Lei do Tempo, onde faz a formação e, assim, fazendo um movimento, lógico, tem todo um processo, né? Quando você entra, descobre a frequência 1320, você vai fazendo esse movimento, vai fazendo as suas curas, né, na sua vida, né, saindo dessa frequência 1260, do tempo é dinheiro, onde você vai para o tempo arte mesmo. E tempo arte não é assim, eu tenho que estudar para ser artista. Não, fazer do seu tempo arte. É como o Felipe falou, sentar para comer com presença. Então, tudo isso me levou lá na Nova Terra. Mesmo que eu não tivesse estudado profundamente. Hoje em dia, eu faço a minha sincronização diária, né? Faço todo lado as minhas mantralizações, os meus cálculos, sei fazer o sincronotron, posiciono lá minhas pedrinhas no meu telectronon, e aí eu vou fazendo isso, mas a vivência da minha experiência como ser Giovana, mão cósmica azul, eu estou aqui sempre fazendo, né? Não, então tem muito do fazer da mão, com presença, e hoje em dia eu estou com foco, então a gente vai ter aula no festival, né, de yoga, eu estou fazendo essa minha investigação, esse meu processo de autoconhecimento com o yoga, que é respiração, que é presença. Então, assim, não necessariamente eu estou o tempo inteiro com a lei do tempo. Lógico, nas minhas aulas eu faço a sincronização do Kim do dia, os plasmas e tudo mais, mas a grande medicina para a minha vida estou aqui respirando, entrando em contato com a minha essência, observando o todo ao meu redor, estando em contato com os espelhos que a gente tem, né? Aqui a gente vivendo em comunidade, então, assim, os desafios de viver em comunidade, tudo isso é estar sincronizado no tempo natural. Tudo isso é estar se olhando, se conhecendo e tendo a possibilidade da lei do tempo como uma ferramenta, uma medicina infinitamente profunda, né? Então, assim, o Kim é só a ponta da pirâmide, né? O iceberg que tem embaixo de conhecimento e profundidade e verdade que tem na lei do tempo é incrível, né? Eu estou falando aqui, estou sendo até redundante, quem já vive isso há muito tempo sabe, né? Estou vendo as carinhas aí dando risada, é isso mesmo. Então, para quem está chegando agora, né, com o coração aflito, estou aqui angustiado, né, com tantas questões, com tanta violência no mundo, eu acho que a lei do tempo é te sincronizar para esse estado natural, para você ouvir o chamado da Terra, né? A Terra está chamando a gente para poder auxiliar nesse processo de cura. E nós fazemos parte disso, né? Fazemos parte da Terra, fazemos parte desse chamado. Então, por isso que é muito maravilhoso estar aqui com todos vocês, ancorando e de mãos dadas, né? Todos juntos, fortalecendo essa frequência para cada vez mais estar para todo mundo, né? Começando com a pontinha do iceberg, com o seu Kim lá, ativando o Kim das pessoas, da sua mãe, da sua avó, dos seus amigos, trazendo eles para a possibilidade de ter uma vida muito mais saudável, né? Muito mais sincronizada com o tempo natural, sincronizada com a natureza. Então, eu acho que a gente pode ir trazendo essa para a gente finalizar a nossa live, né? Trazendo os agradecimentos aí de vocês e o que a gente pode esperar aí com a presença de vocês aí no festival e chamando todo mundo para estar junto aí nesse movimento. Acho que pode ser na mesma ordem que a gente começou. Felipe primeiro, depois a Pri. Pode ir. Os azuis hoje aqui dominando, né? Só os transformadores. E o laçador aqui de testemunha. E o Enlaçador é super conectado com a Tormenta também, né? Porque é transformação e mudança. E o que eu achei muito, muito bonito é que os três que estavam antes, né? A Lika, o Robson e a Thalita são amarelos. Né? Então ficou os amarelos e os azuis, né? Para ver como é que o tempo ele opera de forma perfeita, né? Ele vai se sincronizando. Então, gente, eu agradeço a fala de cada uma de vocês. Honrei ouvir com muita alegria, né, a história novamente. E é muito contemplativo poder estar aqui, porque eu lembro, né, de quando a gente estava junto lá na Nova Terra, dos nossos encontros presenciais, né?
Então, o festival está só começando, né? Vai vir muita coisa por aí. São mais de 40 cosmonautas trazendo conteúdos de formas, né, das mais variadas. Tem artístico, tem científico, tem emocional, tem autoconhecimento. Eu, Yoga, particularmente, né? Oi? Tem yoga, né? Tem a parte física também. Então, assim, mergulhem, pessoal, mergulhem, porque esse festival ele acontece agora na virada do ano. Então, quem está conectando com a informação recente é um momento muito oportuno, tá? Porque você está participando aqui de um movimento de purificação, de limpeza para começar um novo ano, né? Se você entra aqui nesse coletivo, naturalmente o teu campo energético aí, você já se sintoniza em outra vibe e já começa com o pé direito, né? Sabendo que daqui uns dias a gente está começando um novo ano, né? E o poder de começar um novo ano no tempo natural de forma consciente é gigantesco. Então, desfrutem, né? Desfrutem desse festival o máximo que puderem, com presença. Daqui uns dias, né, na Noite Ressonante, inclusive, eu vou dar uma aula aqui no festival falando sobre a natureza do tempo, né? A questão da frequência 1320 mais aprofundada, a diferença com o 1260, vai ser na Noite Ressonante. Para quem não está muito sintonizado, vai ser no sábado, às 13h20, né, sincronicamente. E vai ser um prazer recebê-los todos aqui para compartilhar mais dos meus entendimentos, tá bom? Gratidão mais uma vez a todos vocês, ao Festival IEB, vida longa a todos nós. Eu sou Felipe Ansorge, assim falei com muito amor em Lakesh. E eu passo a palavra. Alaquim! Então, também faço as minhas palavras similares aí a do Fê, trazendo que é isso, aproveita na presença, tudo que está sendo entregue, tudo é uma transmissão viva. Então, a cada olhar aqui, a cada contato, a cada frequência, né, das pessoas unidas, cada movimento que vai ser entregue com muito amor e vai ser entregue para o coração, para ser sentido, né? Muito ali do que a Gray falou, assim, não tenta tanto cognitivamente sair entendendo tudo, mas sente com o coração, vai se permitindo ajustar a tua frequência com a frequência que vai ser entregue nesse grandioso festival, né? Porque é muitos magos, magas, crononautas incríveis, trazendo realmente cada um suas medicinas para esse grande alinhamento. Eu vou estar participando de uma forma inicial aqui, né, nas tábulas, porque depois eu estou, né, ancorando junto com a Rose, Serpente Espectral, e com a maga, né, Cristal, a Suzane, um evento do IEB também, né, presencial em São Tomé das Letras, mas estaremos 100% conectados, né, ancorando realmente, levando essa bandeira para que a gente galgue, né, na nosfera, possa potencializar, né, esse retorno ao nosso lar, que é o nosso próprio coração, e sintonizados com a natureza divina, com Gaia, e vivendo de novo, né, em mãos dadas, com a sororidade, com a cooperação em comunhão. Então, assim, falei com muito amor, nos vemos em breve. Beijo, beijo, beijo. Mãozinha linda. E eu quero agradecer também, foi muito massa estar aqui com vocês de novo, sabe? Parece que a gente já se conecta de novo nessa frequência e é importante, né, a gente conversar e conviver. Então, eu também vou estar no festival. Inclusive, esqueci de falar, mas um dos primeiros eventos online, realmente, que eu participei foi no Festival IEB. E foi ali que eu bebi mais ainda da fonte. Então, assim, foi ali que eu me surpreendi ainda mais. Eu lembro que eu vi a palestra do Robson, falei, cara, que incrível. E então, assim, recomendo quem está começando a assistir, né? Eu fui bem certinha no festival, assisti tudo, foi muito bom. Então, eu vou também, eu não lembro agora qual foi a data, eu ia ver aqui, eu ia sair da live, mas eu também vou dar uma palestra no festival que vai ser sobre a onda encantada dos negócios, porque na Valentinas a gente tem o nosso programa de aceleração e a gente traz a ciclicidade também para os negócios. Então, vai ter uma aula só sobre a onda encantada dos negócios. Quem já participou do Pulsar na Nova Terra já sabe um pouquinho disso, né? Então, recomendo também quem quer aí construir um negócio numa nova frequência de estar com a gente lá também.
Então, em Lakesh, obrigada aí a todos. Arro. Maravilhosa. A live dela é no quarto dia. É no quarto dia 19 horas. a sua live, às 19 horas. Então, gente, olha, é muito importante isso, falar aqui que realmente o Festival AEB é um festival que abre muito a possibilidade de levar o conhecimento da Lei do Tempo para muita gente. Então, divulgando, entrando lá, participando. Nessa edição a gente está com pacotes assim para todo mundo participar, para ajudar o projeto, né? Tem também os valores lá e também quem não tem condições pode assistir ao vivo, vai poder participar gratuitamente. Então, assim, para todo mundo aqui que está participando, né, do projeto aqui, do festival, puder divulgar, ajuda muito a gente, colabora, apoia, né, todo esse movimento. E lembrando que essas lives que a gente está fazendo agora, né, no pré-festival, né, as tábuas do arco-íris, vai ter até alfa, né, sexta-feira do antigo calendário gregoriano, sempre às 8 horas da noite, com os magos e magas da Terra convidados aqui para falar sobre um tema relacionado à lei do tempo. E para quem quiser se inscrever, corre lá no perfil aqui do Instagram, entra lá no site, que está na bio, e se inscreve, vem para a nave para a gente, né, somar força, né, que a frequência 1320 também é muito do coletivo, né? Vem para a gente, vem com a gente nessa nave que vai ter muita coisa boa. Quero agradecer muito a presença de vocês, Felipe, Pri, todo mundo que está aqui, que veio, os magos que vieram antes, né, que estiveram aqui com a gente, todo mundo. Vamos juntos somando a força aqui, para a gente, usando a força dos transformadores aqui, para a gente impulsionar o nosso festival. Agradecer Chauã e Chauani, que estão lá na missão com as crianças, e a gente está aqui na live, amanhã troca, e a gente vai seguindo aí no flow. Coletivo, né? No flow da 1320 Space aqui, ancorando essa força para levar o festival mais uma vez na 4ª edição para todo mundo. Gratidão, muita gratidão por todos que estiveram aí, passaram, ouviram, receberam o perfume da Lei do Tempo, e a gente vai junto aí para a próxima. Gratidão, queridos. Quer se despedir, querido? Pessoal, gratidão demais. É um prazer estar aqui pela primeira vez e trabalhando bastante para a gente conseguir difundir esse conhecimento que é tão maravilhoso, tão incrível. Então, é um prazer. Sincronicamente apareci aqui e vamos indo sincronicamente também. Quando a gente está no flow do tempo, você não tem esforço, né? É isso. Vai acontecendo e você flui junto e vamos lá. Eu acho que é legal trazer um comentário. A Pri comentou que ela vai estar fazendo, né, ancorando uma celebração ao vivo, né, presencial, perdão. A gente vai ter um momento de fazer uma chamada para todo mundo que estiver celebrando, tentar conectar todo mundo ali ao horário para a gente poder vibrar junto. Acho que é isso, né? É egrégora. Vamos criar uma vibração aí para alterar a vibração de todo mundo que está ao redor também. Então... Exato, essa é a força também, né, do coletivo, e a força do festival o AEB é trazer essa grandiosidade, né? Nós juntos somos mais fortes, né? Então é maravilhoso. Gente, lembrando mais uma vez, tá lá no link da bio, fazer inscrição. Essa live vai ficar gravada, assim como a de ontem, que teve com o André Steller lá, abrindo as tábuas. E todas que a gente fizer daqui até Alfa não, até Cali, vão estar gravadas. E as depois no festival também, para quem fizer a contribuição com o projeto, tá bom? Gratidão mais uma vez a todos e todas. E até a próxima. Em Lakesh. Gratidão, em Lakesh. Oh. Ei. Ih, Encerrar.